Olá, Conselho do Perito, Douglas. Como eu faço para começar na jurisconsultoria? Ah, boa pergunta, né? Vamos lá. Provavelmente, né, se você se interessa por essa área, vou puxar meu microfone mais para cá. Se você se interessa por essa área, pode ser que em algum momento você até já tenha feito um serviço de jurisconsultor e nem sabe. Por exemplo, né? Se você fez um relatório para o paciente, seu paciente de clínica, ou domicílio, ou hospital, quando ele chegou para você e disse, olha, eu preciso um laudo para levar no INSS, um relatório, e aí você fez e entregou. E esse é um tipo de serviço de jurisconsultoria. Então, provavelmente você já fez esse serviço e nem sabia que esse serviço era de jurisconsultoria. Então, a jurisconsultoria é um trabalho que a gente faz sempre fora dos processos judiciais. Dentro do processo digital. Dentro do processo judicial, a gente ocupa dois papéis distintos, né, que é o perito e o assistente técnico. Mas a jurisconsultoria, ela vai além, né? Então, habilidades que você precisa ter ou que você deve buscar envolvendo a jurisconsultoria. Por exemplo, né, laudos PCD. Laudo PCD é um tipo de jurisconsultoria. Às vezes o cliente te busca, ele vai buscar o seu trabalho porque ele quer buscar um direito. Então, toda vez que você colocar a sua assinatura em algo que o cliente vai buscar um direito, é uma jurisconsultoria. Então, hoje a gente tem o laudo PCD, o laudo para isenção fiscal. A gente fala laudo, né? Mas a gente já discutiu inúmeras vezes nesse canal aqui que laudo mesmo é só a nível judicial e emitido pelo perito do juízo, mas de forma comercial e até social, digamos assim, todo mundo conhece o laudo PCD, né? Então a gente usa a mesma nomenclatura. Inclusive o título vai escrito assim, laudo PCD. Então a gente tem o laudo PCD, que é um tipo de jurisconsultoria, você tem os relatórios para o INSS, às vezes o cliente precisa um relatório para levar para a empresa pós um acidente de trabalho, pós uma doença ocupacional, alguma coisa assim. Então a gente tem inúmeras questões aí que envolvem a posição de jurisconsultoria. Quando a pessoa me diz, mas como é que eu podia fazer então assim para começar nessa área, para eu poder buscar esses trabalhos? Cara, nada melhor do que você começar já com o que você tem. Você tem clientes. Se a pessoa sofreu um acidente, por exemplo, e ficou com alguma sequela, em algum momento ela vai ser abordada por um advogado ou abordada até por um despachante, alguma coisa assim, e dizer, cara, se você sofreu um acidente, você tem direito, você sabia? A pessoa vai dizer, não sabia. Então, você pode já começar a conversar com o seu cliente, né? O seu paciente diz, olha, eu acho que você, em virtude desse acidente, você tem alguns direitos. Ou eu acho que, em virtude do que aconteceu com você, você talvez tenha isenção fiscal. E assim você começa essa conversa e começa a plantar na cabeça do seu cliente que ele pode precisar de você. Então a jurisconsultoria, desculpa, ela passa por esses momentos. Essa é a forma mais simples, tá? De trabalhar com isso. Mas, obviamente, a gente tem questões mais profundas de jurisconsultoria e aí vai fugindo um pouco do trabalho clássico do fisioterapeuta forense, né? Então, por exemplo, assim, o advogado pede para você construir a parte técnica de uma peça inicial, né? Aí já é algo mais complexo. Eu queria que você fizesse a parte técnica de uma apelação que eu vou fazer para o tribunal. Bem mais complexo. Então, eu precisaria que você fizesse quesitos estratégicos para uma perícia de ergonomia. Nossa, bem mais complexo. Então, existem tarefas, trabalhos, serviços do jurisconsultor que são bem profundos, Aí você vai precisar bastante capacitação para fazer, porque senão você não consegue. Mas existem questões mais simples que são do dia a dia do fisioterapeuta, que é
Diagnóstico fisioterapêutico puro, avaliar fisicamente alguém e concluir quanto às questões funcionais daquela pessoa. Claro que isso deve ser bem estruturado, deve estar codificado, quantificado e qualificado pela CIF. Eventualmente, você pode usar algumas questões da CBDF. Então, tudo isso passa pelo trabalho do jurisconsultor e a parte de laudo PCD ou questões envolvendo a avaliação biopsicossocial, elas são mais simples para o fisioterapeuta clássico fazer, né? O fisioterapeuta, digamos, generalista. E aí, claro que a gente tem questões mais profundas. Então, não é difícil começar, não é difícil você trabalhar. Provavelmente você até já fez algum trabalho de jurisconsultoria e nem sabia, né? Você já deve ter feito e nem sabe. E se você tiver volume de trabalho, aí sim eu recomendo que você se aprofunde, né? Você se capacite, busque um curso aí para você aprender os atalhos, né? E eu, se você precisar de mim, eu sei fazer, ensino, né? A gente tem dentro do CZP, que é o Começando do Zero na Perícia, a gente tem toda a parte de construção de documentos forenses, inclusive o laudo PCD, avaliação biopsicossocial, diagnóstico fisioterapêutico pela CIF, etc. Tá? Então, se você quer se transformar em fisioforense aí e trabalhar fortemente com jurisconsultoria, conta comigo, eu posso te ajudar. E me ajuda aqui no canal também, me dá um joinha, comenta, compartilha, manda esse vídeo aí para mais gente. Se está no Instagram também, compartilha aí com seu coleguinha que não sabe nada de fisioforense. E se você se interessar mais pelo assunto, me chama aqui que a gente conversa. Beleza? Valeu! Fui!